Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito. Vamos juntos, meu irmão, hoje Salmo de número 69. Convide pessoas para estarem conosco, meditando assim na palavra de Deus. O Salmo de número 69, irmãos, é um salmo em que Davi narra sua situação. Ele vai narrar uma situação de intenso sofrimento, e todo o sofrimento que ele está experimentando não é fruto das suas escolhas erradas, dos seus erros, mas sim por sua fidelidade a Deus. Não sabemos precisar quando foi que Davi escreveu este salmo. Eu acredito que é um salmo que ele escreveu posteriormente, relembrando de todo o sofrimento que ele experimentou diante dos seus inimigos, Saul, os exércitos ali, o exército de Saul, onde havia homens valentes, poderosos, os inimigos que entregavam, que delatavam Davi a Saul, diziam sobre o seu paradeiro, e tantos outros que surgiram, porque sabemos que sempre, quando há uma liderança, há também oposição. E não foi fácil, a gente não deve pensar que em algum momento a vida de Davi foi fácil, pelo contrário, ele passou de fato por um lamaçal, um tremendal de lama, situações que aos olhos humanos não tinham solução, não dariam certo, mas o Senhor usou Davi e fez com que Davi se tornasse ali um grande líder, sendo moldado no deserto, dirigindo homens que não tinham qualquer capacidade bélica, que não tinham qualquer reputação, eram homens problemáticos, endividados, amargurados de espírito, e que Davi se tornou o líder deles ali na caverna de Adulão. E a partir daí, Deus montou um grande exército a partir desses homens que Deus escolheu para Davi dirigir. E aí, meu irmão, você imagina como foi a vida de Davi, dia a dia, fugindo de Saul no deserto, sem saber como seria o dia seguinte, onde iriam dormir, o que iriam comer. Um tremendal de lama, de fato. Esse salmo, Salmo 69, é um salmo também que é atribuído a Cristo. Por quê? Porque é um salmo onde nós temos várias aplicações, principalmente no Evangelho de Mateus, quando fala aqui que o zelo da casa o consumiu. Davi mencionando aqui que o seu zelo pelo Senhor, os seus princípios o impediram de agir muitas vezes seguindo os seus impulsos humanos. Pode ver que Davi nunca revidou Saul, pelo contrário, ele sempre respeitou, ele sempre teve temor a Deus, não estendeu a mão contra Saul, que era ungido do Senhor. Assim também, o Senhor Jesus, ele sofreu injustamente. Então vamos ver alguns elementos aqui no Salmo 69, nós podemos também aplicar aí na vida de Cristo. Então, Salmo 69, nós temos aqui Davi clamando por ajuda. Meu irmão, quando você passar por um momento de sofrimento, clame por ajuda. Cristo fez isso. Cristo clamava ao Senhor, Cristo orava a Deus para nos dar exemplo. Cristo, sendo Deus, orava a Deus para nos dar exemplo. Dava graças pelo alimento, invocava o Pai. Quem não lembra aquela famosa oração feita ali diante do sepulcro de Lázaro, onde o Senhor Jesus diz: Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. Aliás, o Senhor sempre me ouve. E ele clama, e Lázaro é ressuscitado, aqueles momentos de agonia ali no Getsêmani. Então Davi, ele clama: salva-me, ó Deus, pois as águas chegaram até a minha alma. Essa oração de Davi, esse pedido por ajuda, nos faz lembrar ali de Jesus, naquele momento de agonia, quando ele orava, onde ele disse para os seus discípulos que a sua alma estava profundamente agoniada até a morte. Ele orava pedindo ao Pai: Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sei que eu beba, seja feita a tua vontade. E também, meu irmão, isso deve estar presente na nossa vida. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e no momento da angústia clama ao Senhor. Nos momentos em que nós estivermos experimentando os lamaçais da vida, as areias movediças, quando nós estivermos de fato no fundo do poço, entendendo que não dá mais para se mover, você precisa clamar pela mão poderosa do Senhor, meu irmão. Davi também descreve sofrimento e perseguição. Apesar da angústia, o salmista, ele expressa sua confiança na fidelidade do Senhor e afirma que aquele que é perseguido por causa da justiça, ele não vai ficar decepcionado, porque o Senhor virá no seu socorro. No versículo 2, Davi escreve isso, ele diz: afogo-me em profundo lodo, onde não há firmeza. Entrei em profundezas de águas, onde a corrente me leva. E o versículo 13, quero destacar, ele diz assim: mas a ti eu oro, Senhor, no tempo da tua boa vontade, ó Deus. Ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia e segundo a verdade do teu socorro. Estou usando aqui uma versão diferente, para a gente variar um pouquinho.
Mas Davi aqui, ele diz que mesmo em tempo de angústia, ele pode confiar no Senhor, porque o Senhor, no tempo certo, atenderá a nossa oração. Aí fica uma pergunta, né? Se Deus tem o tempo certo de agir, por que orar? Por que não apenas esperar o tempo certo para que ele haja? Meu irmão, na verdade, a oração, ela não é simplesmente, como muita gente imagina a oração da seguinte maneira. A oração é como se fosse um cartão de banco, onde você insere a oração num caixa eletrônico celestial, e na hora você digita a senha lá, que é em nome de Jesus, amém, aperta entra, e você vai sacar a bênção. Não é assim, meu irmão. A oração, ela tem propósitos muito mais profundos do que simplesmente você ter aquilo que você deseja. E pode ter certeza, se aquilo que você deseja for contrário à vontade de Deus, se não for para o seu bem, se não for para a glória de Deus, Deus não tem compromisso nenhum de atender você. Agora, se for para a glória de Deus, se for para o bem, se você tem um coração de fato voltado para glorificar o nome do Senhor, pode ter certeza que nem o bem o Senhor vai negar aos que andam retamente. Por isso, você tem que entender que o propósito da oração não é acelerar Deus, não é apressar Deus, não é fazer pressão em Deus, mas o propósito da oração é moldar você para entender o tempo de Deus e confiar cada dia mais que esse Deus que ouve as orações, ainda que nós estejamos com a lama até aqui, Ele não vai deixar que pereçamos. Ele vai nos salvar em tempo oportuno, em ocasião oportuna. E por isso Davi, ele confia, ele expressa a sua confiança na misericórdia, na fidelidade, no amor de Deus. Como diz aqui o versículo 13, mas eu a ti oro, Senhor, no tempo da tua boa vontade, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia e segundo a verdade do teu socorro. Porque nós sabemos, irmãos, os nossos pecados são grandes, mas a misericórdia de Deus é muito maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Salmo também é interessante porque ele inclui elementos de confissão, onde Davi, ele diz, Senhor, o Senhor conhece, sabe que eu sou pecador, o Senhor conhece as minhas transgressões e as minhas culpas. Por isso ele diz, Senhor, responde-me, pois, versículo 16, pois a tua graça é boa, segundo a tua grande misericórdia, volta-te para mim. Davi reconhece que ele não merece, mas o Senhor é misericordioso. E no final, irmãos, nós temos aqui um momento de louvor a Deus e gratidão. Davi expressa o seu louvor ao Senhor e agradece a Deus por sua grande misericórdia. No versículo 30 ele diz, louvarei o nome de Deus com cânticos e engrandecê-lo-ei com ações de graças. Meu irmão, você está sofrendo injustamente? Que bom, isso é uma evidência de que você é cristão. Sabe quando eu percebo que o cristão chegou a um nível maior de maturidade? Quando você lê esses salmos que falam sobre a perseguição dos inimigos, e aí você começa a pensar, poxa vida, quem é meu inimigo? E você não consegue nomear. Você não consegue nomear uma pessoa que você possa intitular assim, fulano de tal é meu inimigo. É claro, irmãos, vamos ser sinceros, há pessoas que a convivência é muito pouco prazerosa. Por quê? Porque tem princípios diferentes, pessoas que a Bíblia, inclusive, nos dá autorização para nos afastarmos, né? É bom nos afastarmos. Tem tempo de nos aproximarmos, tem tempo também de afastarmos, e há pessoas também que nós não ganhamos muito em conviver com elas. Isso não significa que nós não devemos amá-las, orar por elas, pedir que Deus abençoe. Mas, por exemplo, você não deve conviver com uma pessoa que fala mentiras, você não deve conviver com uma pessoa mexeriqueira, você não deve estar convivendo com pessoas que não seguem os mesmos princípios que você, no sentido de temer a Deus, de querer o bem do próximo. Você não deve se associar com os escarnecedores, pessoas que vivem sem o temor de Deus e são extremamente egoístas, não vai te fazer bem. Mas quando você para pensar, você não consegue nomear um inimigo. Por exemplo, eu vou dizer a verdade para vocês, eu não tenho nenhum inimigo, nenhum. Mas você nunca foi ferido, Elton? Muitas vezes. Mas eu não fico pensando nisso e nem levo em consideração e nem penso que as pessoas que o fizeram, que assim o fizeram por querer, não. Fizeram porque não conhecem a Deus, porque talvez falta um pouco de maturidade na vida cristã. Agora, chamar alguém de inimigo é uma coisa muito séria. Sabe quando eu percebo, irmãos, quando a gente está alcançando um nível maior de maturidade, é quando a gente não consegue mais nomear os inimigos. E aí você percebe que os inimigos estão os verdadeiros inimigos do reino estão num campo muito maior, estão numa dimensão muito além da que você imagina. A nossa luta, ela não é contra a carne, o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo. Meu querido irmão, quando você percebe que os cristãos estão sofrendo perseguição grandes e perseguições iguais às nossas, como diz o apóstolo Pedro, estão se passando com os nossos irmãos em todos os lugares do mundo. Perseguições não é por bobeira, por picuinha de igreja, isso é uma bobeira, né? Você ficar aí brigando
gente do louvor brigando com a gente do louvor, gente da sociedade interna brigando com a gente da sociedade interna, irmãos de igreja brigando e achando que um está atrapalhando a obra do outro. Tem que parar com essas vaidades, irmãos. Porque a obra é urgente, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e a gente não pode gastar tempo brigando entre nós. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Pode ter certeza, meu irmão, que os nossos inimigos, eles não são carne e sangue, mas é toda a ação do diabo em tentar impedir o avanço do evangelho. Mas ele não vai poder impedir. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, aquele que sofreu, que se humilhou, que foi o homem que mais sofreu, com toda intensidade e de maneira mais injusta em toda a história, recebeu o nome que está acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse mesmo Jesus, ele deu uma ordem, ele disse: toda autoridade me foi dada, e de pregar o evangelho. E ele espera que a gente vá, ele espera que a gente pregue o evangelho onde estivermos, que a gente faça conhecido o nome dele com toda a intensidade da nossa vida. Nós não cumprimos essa missão ainda porque somos omissos, porque estamos gastando tempo com as nossas imaturidades, estamos vivendo muitas vezes como crianças, como diz o apóstolo Paulo, brigando entre nós, e não podemos receber nenhum alimento sólido, porque nós estamos ainda vivendo como pessoas carnais. A verdade, irmãos, é que nós precisamos nos despertar e imitar a Jesus, sofrer por causa da justiça, sofrer por causa do reino. Eu vejo muito cristão sofrendo, mas vou falar a verdade, a maioria dos sofrimentos não é por causa do reino. Sofrimentos por causa das suas próprias decisões, por causa do seu próprio egoísmo, por causa das suas próprias vaidades. Então, meu irmão, vamos acordar, porque eu preciso parecer com Jesus, você precisa parecer com Jesus e nos conformarmos com ele no seu sofrimento. E o sofrimento de Jesus foi por fazer a vontade do Pai. Ele disse: o mundo me odeia, porque eu não sou do mundo. Se eu fosse do mundo, o mundo me amaria. E vocês também não são do mundo, ele disse isso. E ele pediu a Deus, ele falou com Deus: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Vamos, irmãos, fazer diferença e levar adiante o evangelho, sofrer por causa do evangelho e perceber que os nossos inimigos estão em todo mundo tentando impedir o avanço do reino, mas não poderão, porque pela fé e com toda certeza Jesus cumprirá a sua promessa, aquela promessa que ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão contra ela. Grande abraço, meu irmão, amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.